Vamos nós. Luz, câmera, ação, né? Hoje a gente vai estudar um pouco. Melhorou? Estudar um pouquinho sobre essa temática aqui de comunicabilidade dos espíritos. A gente já vem falando um pouco isso, né? Da questão da mediunidade, da comunicação dos espíritos. Os espíritos existem, os fenômenos mediúnicos que a doutrina espírita ajuda a esclarecer, revela as leis naturais. Então, hoje, a pegada vai ser mostrar um pouco a questão dos critérios da prática mediúnica na casa espírita, uma passagem, e a gente ventilar a possibilidade não, a gente começar a discutir a possibilidade da questão da ciência, observando os fenômenos espíritas, a mediunidade, como ao longo da história, alguns pensadores, alguns pesquisadores já se debruçaram sobre essa temática, né? Mediunidade. Então, vamos passar um pouco isso, né? As ideias principais desse estudo, elas falam de que as comunicações dos espíritos com os homens, elas podem ser ocultas ou podem ser ostensivas. Então, isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, quando Kardec menciona isso. Obrigado, Margareta. A manifestação dos espíritos se dá sob a influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns. Então, a velha discussão, né? Que é um meio, um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, entre os dois planos que a gente habita, né? Então, os espíritos se manifestam através dessa faculdade de determinadas pessoas dotadas desse sentimento. A gente vai daqui a pouco passar por algum conceito aqui, a média é todo mundo, vamos ver um pouco essa discussão aí, né? Bom dia, Sônia. Então, as vivências tidas como mediúnicas são descritas na maioria das civilizações e tem um grande impacto sobre a sociedade. Então, vivência mediúnica é algo antigo. Isso aí é meu filho, está do seu lado aí hoje. Existe um impacto na sociedade há muito tempo. Apesar de ser um tema pouco estudado atualmente, ele já foi objeto de intensas investigações por alguns dos fundadores da moderna psicologia e da psiquiatria. Então, já foi objeto de muita gente se debruçar sobre essa temática, estudar bastante e chegar a algumas conclusões. Aí a gente vai avaliar um pouco, porque muitas das conclusões elas param na falta de capacidade de instrumentos que possam aferir materialmente algo mais tangível, que é onde a ciência se aplica. Então, a ciência para nas coisas da Terra, né? Então, haverá um momento que a mediunidade, que a espiritualidade, o perispírito será uma realidade. Já é. Mas a ciência constatará essa realidade quando houverem instrumentos capazes de medir e de aferir. Até então, a ciência ainda questiona, a gente vai ver isso aqui, né? Esses pesquisadores chegaram a 3 conclusões distintas. São pesquisadores do século XIX. Então, Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia e é uma origem exclusiva do inconsciente pessoal. Uma patologia e é do corpo. Esses pesquisadores chegaram a essa conclusão. Mais na frente, a gente vai se debruçar um pouco com o pensamento deles, tá? Jung e James aceitavam a possibilidade de um caráter não patológico. Eles aceitavam. E uma origem no inconsciente pessoal, mas sem excluírem, em definitivo, a real atuação de um espírito desencarnado. Ou seja, eles ficavam ali
no meio termo. Nem sim, nem não, muito pelo contrário, né? Aquela história, mas pode ser, porém. Então, já Freud e Janet, não, é do corpo e é uma patologia, ponto. Né? Então, chegou Cida agora para me ajudar nessa questão do estudo psicológico, né, não, amiga? E esse cidadão aqui chamado Myers, esse já foi mais, ele associou a mediunidade a um desenvolvimento superior da personalidade. Esse aqui já disse, e tendo como causa um misto. Esse já misturou o misto entre o inconsciente, a telepatia e a ação de espíritos desencarnados. Então, esse cara já foi mais na frente, né? Esse pesquisador aqui, chamado Alexander Almeida, ele tem várias teses, pesquisas de doutorado, de mestrado, enfocando o aspecto de mediunidade. Ele é da USP, mas hoje ele está na Universidade de Minas Gerais. Então, ele já tem vários assuntos que ele estuda, que ele se aprofunda nessa temática, né? E Francisco Neto Lotufo. Então, os dois trabalhos que a gente vai dar uma passada nele aqui são trabalhos desses pesquisadores. A mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Tese de doutorado em psiquiatria. Esse caso aqui da USP e de 2004. Mas tem teses agora, de 2014, de 2025. Ou seja, a ciência está se debruçando muito mais nessa questão da mediunidade, né? Indo atrás de muita coisa, né? Pois bem, a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os encarnados, ela ocorre como consequência natural, lá vai Edmundo de novo, tudo é natural, né? Tudo é natural, mediunidade é natural, tudo está na natureza. Da influência exercida pelos espíritos, que existe dentro do mundo a mundo. Né? Agora, estudar esta influência, a gente vai ver que é muito mais objeto da doutrina espírita. Conhecer essa influência, se debruçar sobre essa influência, é muito mais objeto de temática religiosa do que propriamente da ciência, que agora começa a se debruçar. Agora que eu digo de uns tempos para cá. Né? Você diria que não é a manifestação? Também é. Mas aí é que entra. Aí é que entra, Carlos. Essa sua pergunta, ela vai no ponto nevrálgico da questão. Né? Não é uma manifestação orgânica? É. Quando eu estou no corpo. Né? Mas ela também é uma manifestação do mundo espiritual. Mas falta... Aqui tem teses. A gente vai se debruçar em alguma delas. Não vai se debruçar porque a gente não é cientista nem conhece a temática. Mas esse Alexander tem uma tese que fala da influência genética na mediunidade. Ele vai estudar os cromossomos dos médiuns, comparar os cromossomos dos médiuns com os cromossomos dos pais. Então, isso entra numa ilação. Aí vem Sérgio Felipe, que é um psiquiatra espírita, um médico, que junto com outros pesquisadores, aí a gente faz uma menção muito especial, a Associação Médico Espírita Brasileira, que se debruça sobre esse assunto com vários pesquisadores da área da ciência. São os médicos espíritas. Né? Então, eles conhecem a mediunidade, eles conhecem a existência dos espíritos, eles conhecem a comunicabilidade dos espíritos, mas eles não têm instrumentos de comprovação científica ainda para provar tudo isso. Ainda não se tem. Então é por isso que se discute. Não é influência orgânica? É. Se você for procurar na internet, nos canais do YouTube, por exemplo, no canal de Sérgio Felipe, ele vai lá estar falando os cristais de hepatita presentes na hipófise do médium são em números maiores. É uma tese de que você faz dissecar um cadáver, abrir a cabeça do cadáver, pegar a glândula epífise ou hipófise, abrir e verificar a presença de cristais
que nos médiuns apresentam uma quantidade maior. É como se fosse um elemento eletromagnético que favorece a comunicabilidade fluídica entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito desencarnado, facilitando a comunicação. É como se a gente dissesse, no médium a antena é mais potente. E a antena do médium fica onde? Na hipófise, na epífise. E como é que ela é feita? De cristais de hepatita. Mas a ciência vai chegar. Eu não posso comprovar isso aí. Eu não posso chegar numa pessoa encarnada, Cida é médium, eu não posso chegar em Cida e dizer, Cida, deixa eu tirar teus cristais aqui para ver se aumenta ou se diminui. Deixa eu botar mais um pouquinho para ver se melhora a frequência. Então, é orgânico. Porque tem a presença de alguma coisa no corpo físico do médium, que favorece a comunicabilidade dos espíritos. O que é exatamente a ciência está chegando. Pois não, amigo. Nem todos podemos praticar a evocação? A gente vai chegar aqui. Podemos, sem dúvida que podemos, né? Mas a gente vai chegar lá. Todos podemos assistir um filme, mas todos têm o equipamento para assistir o filme. Tu chega assim e faz, eu vou assistir o novo filme do Conclave, que está passando aí. Aí o cara vai dizer, mas ele só está passando na Amazon Prime. Tu tem a assinatura da Amazon Prime? Se tu tiver, tu vai assistir. Se tu não tiver, tu não vai assistir. Ou seja, o filme está disponível, mas ele só é acessível a quem tem o equipamento. A comunicabilidade dos espíritos, ela existe e está disponível, mas eu só consigo me comunicar se eu tiver o equipamento. O que é o equipamento? Mediunidade. Todo mundo tem equipamento mediúnico? Sim. Mas todos são ostensivos? Não. A gente vai chegar aqui. Então, a mediunidade de sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos, todos têm? Sim. Mas a mediunidade ostensiva de ver, de psicografar, de ter psicofonia, de ter evidência, todos têm? Não. E os que têm psicofonia, todos são iguais? Não. Porque tudo é uma graduação. Tudo bom, amiga? Sim, e eles vão, a evocação sim, mas a percepção da evocação não. Não. Isso. Eu não vou ver, não tenho equipamento. Eu não tenho equipamento para ver. Então eu evoquei, menino. Pode evocar e pode escutar. Claro. Eu não tenho equipamento. Eu não tenho equipamento para ver. Né? Uma reunião mediúnica, eu chego assim, tem um espírito incorporado aqui perturbando fulano de tal. Tu estás vendo? Sim. Acreditar é fé. Tu estás sentindo? Tô. Mas não estou vendo. Aí tu vem numa casa espírita que tem um médium que recebe e que incorpora. Faz, o espírito está aqui. O médium tem o equipamento para receber a influência e conectar. O médium ostensivo tem o equipamento. Nem todo mundo tem. Aí eu estou sentindo um negócio diferente aqui. Eu estou sentindo um arrepio, uma presença, uma pressão nas costas. Mas eu só estou sentindo isso. Eu fiquei por aí. Eu não vou além disso. Mas se chegar um médium, aí faz. Opa. Está aqui do meu lado. E se o médium permitir, ele incorpora. E o espírito fala através dele. Ou seja, são as graduações que a gente vai sentir. Não é os dois, né? É mão dupla. É perispírito do médium e perispírito do desencarnado. Conectou. Lembra de modem, de antigamente, quando a gente estabelecia a comunicação? Quando você ligava o modem, aí você botava no computador, chamava o programa, aí ele fazia conectava. Não é assim? Perispírito do médium, perispírito do desencarnado. Conectou. Quando conecta, a informação flui. Equipamento eletromagnético é
o cérebro, o psiquismo do médium com o psiquismo do desencarnado. Equipamentos eletromagnéticos, fluidos, de um lado com o fluido do outro. O pensamento flui, a imagem flui, forma na cabeça do médium e ele entende, projeta e fala, e vê. Não é? Então, a comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados ocorre como consequência natural da influência exercida por ele. É natural a influência exercida pelos espíritos. Está tudo no espectro das coisas, das leis naturais. Segundo a doutrina espírita, essa comunicação acontece basicamente em duas situações. Primeira, quando a pessoa está dormindo. No capítulo Emancipação da Alma, no Livro dos Espíritos, a gente pode aprofundar essa questão. Quando a gente está dormindo, quem dorme? O corpo. O nosso corpo físico está dormindo. Mas a gente desprende o nosso perispírito, que vai vivenciar uma experiência no plano espiritual. Então, há uma comunicabilidade dos espíritos nessa situação. Não é? Sendo que as lembranças e as atividades realizadas no mundo espiritual, inclusive o encontro com espíritos encarnados e desencarnados, são registrados na forma de sonho. Aí eu sonhei com isso, sonhei com meu pai, sonhei com minha mãe, com minha avó, com meu tio, com meu primo. Ele me disse isso, me disse aquilo. Eu sonhei num negócio diferente que eu não entendi direito. Aí você cria um sentido figurado. Porque você teve uma experiência de emancipação da alma. E na experiência de emancipação da alma, o seu espírito viu, verificou, registrou cenas e situações que muitas vezes a aparelhagem carnal do seu cérebro não é capaz de decifrar. Então, como não é capaz de decifrar, você cria uma fantasia. Você cria uma história. Não, eu vi um negócio diferente, porque você não tem elementos no mundo material que seja capaz de identificar o que você viu no mundo espiritual. Então, é por isso que, às vezes, você pinta com cores determinados sonhos que você teve. Porque o mundo espiritual revela situações diferentes das coisas realizadas no mundo material. Uma pessoa que nunca viu o mar, aí vem visitar uma cidade que tem mar. Aí, quando chega aqui, vê o mar. Aí, quando ele volta para a cidade dele, do interior, que nunca viu o mar, como é que ele vai relatar o que era o mar? Ele vai dizer, não, é o assunto do governo. É enorme, aquele negócio bem grande, e tem uma água salgada. E a pessoa que não viu, como é que vai imaginar que é o mar? O que é o mar? Alguma coisa que você nunca viu, que a pessoa está dizendo como é. Eu comi uma comida que é mais ou menos assim. Aí tu fica pensando, como é essa comida? Eu nunca vi. Então, mesma coisa a realidade do mundo espiritual. Porque se você nunca viu, é aquela música de Zeca Pagodinho, eu nunca vi, nunca comi, nunca sei o que é, né? Quem nunca viu, é a mesma coisa. Diga aí, Rita. Claro. Você foi para um lugar que tem 1000 pessoas que você não sabe quem é. E você convive, bate papo, não sabe quem é. E foi embora, depois não é uma pessoa que eu falei e tal, não sei o quê. Assim. Aí entra um agênere, né? Aquilo que você perguntou. Às vezes aparece um agente, conversa com você, dá um conselho e desaparece. Mas aí é outra história, né? Então, esta experiência de comunicabilidade dos espíritos passa, um dos aspectos é o sonho. No sonho, a gente se desprende e tem uma relação de comunicabilidade com os espíritos. A outra questão é pelo médium. Um médium, indivíduo que serve de intermediário entre os dois planos da vida, sendo capaz de transmitir mensagens dos desencarnados. Então, o médium é um carteiro. Ele recebe a informação do mundo espiritual e transmite para o mundo material. Daí a nossa homenagem aos 98 anos do nosso Divaldo Pereira Franco, que fez ontem. Grande médium, grande poste, que juntamente com Chico Xavier iluminou o terreno da mediunidade e da espiritualidade na doutrina espírita no Brasil. Né? Então,
sendo capaz de transmitir mensagens dos desencarnados. Ambas as possibilidades são bem conhecidas no meio espírita, mas a prática mediúnica é mais corriqueira nas casas espíritas. Isso não quer dizer que só existe mediunidade na casa espírita. Não é assim. Eu vivo dizendo aqui, quantas casas espíritas existem no mundo? 12 mil, mais ou menos. Em torno de 12 mil casas espíritas. 11.300 são no Brasil. 11.300 casas espíritas são no Brasil. Na França, só tem 5 casas espíritas. O outro país que tem uma grande quantidade de casas espíritas é em Portugal. E a maioria das outras casas espíritas, das 700 outras que existem no mundo, são formadas por brasileiros, que vão para diversos países e que fundam a doutrina espírita. Então, a experiência mediúnica espírita, da doutrina espírita, codificada pelo senhor Hipólito Leão Denis Arrivai, o nosso Allan Kardec, é muito restrita. É o que a gente estava comentando ontem na nossa reunião. No Brasil, a gente só tem 3% da população espírita, que se denomina espírita. A gente tem 15% de simpatizantes, ou seja, são espiritólicos, espiritantes, pessoas que acreditam na existência do espírito, mas não se dizem espíritas. Né? Quantas pessoas aqui na nosso Peixotinho frequentam o Peixotinho, trabalham no Peixotinho, vivenciam as atividades da casa espírita e não são espíritas? Muitas. Muitas. Mas muitas, cara. Isso não é pecado, não. É porque está nas leis naturais. Não, você trabalha na caridade, você gosta da sopa, você atende um paciente, você é médico, você é voluntário. Você tem 1000 atividades que você faz e que não necessariamente você é espírita. Você não sabe nem quem é Kardec. Mas isso não é proibitivo. Claro que tem. É porque o amor não tem religião. O amor não tem religião. E a gente não vai fechar as portas para quem quer servir. Vai dizer, não, você tem a carteirinha de espírita? Tenho, não. Então, não trabalha aqui, não. Por quê? Não tem. Então, a mediunidade é um serviço que a humanidade tem para servir. Se só tem 3% da população brasileira espírita, qual é a população brasileira que frequenta uma casa espírita? Deve ser um percentual dos 3%. E dentro desse percentual de 3%, quantos por cento frequentam uma reunião mediúnica para ter vivência da experiência com o mundo espiritual? Aqui no Peixotinho, juntando todos os grupos mediúnicos, 3, 4, 60. 60 trabalhadores de reunião mediúnica. Aqui é um rigor. Aqui não, em qualquer lugar. Uma casa espírita séria não pode chegar assim, abrir a porta. Não, todo mundo agora vai participar da reunião mediúnica. Não. Não é assim. Você não sabe o que está acontecendo. Você não conhece aquela realidade. Então tem que ter realmente tem que ter um critério. Mas são muito poucas as pessoas que têm acesso a essa fenomenologia. Agora, se você perguntar quantas pessoas já conviveram com o fenômeno espírita? Inúmeras. Quantas pessoas convivem com fenômenos espiritualistas? Inúmeras. Quantas pessoas sabem que aquilo é mediunidade? Muito poucas. Então, é uma graduação que a gente vai chegando lá. Eu mesmo fui criado, nascido numa família católica, apostólica, romana. Convivi, na minha infância, com muitos fenômenos espíritas. Espiritualistas. Espíritas não. Espiritualistas. Convivi. Minha mãe era católica a vida toda, praticante, médium, via, sentia, sabia, mas não acreditava. Está aqui o que a gente está estudando aqui, né? Então, o médium é esse intermediário. Então, a porção de pessoas que convivem e que sabem do que se trata são muito poucas. Né? A ciência se debruçando sobre isso não vai se discutir mais nem médium.
Porque já parte do pressuposto, não, aquilo ali realmente existe, não vou mais nem discutir isso. Aí vai discutir como é. Já é uma outra discussão, não é mais se existe. A discussão é já como é. Não existe, existe. Estou vendo que existe, estou sabendo que existe, mas como é mesmo? Então a discussão já vai um pouquinho mais na frente, né? E isso é gradual, né? Assim, é possível identificar alguns princípios que governam as leis de intercâmbio espiritual. Quais são estes princípios de intercâmbio espiritual na casa espírita, que não devem ser ignorados pelo estudioso espírita? As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Elas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. A gente é que tem que saber se aquele pensamento é meu ou se não é. Se um pensamento chega de fora, assim, eu estou aqui pensando em nada, e de repente chega um pensamento intruso. Opa, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é bom, você tem a capacidade de julgar. Se ele for bom, vem de uma inspiração de um espírito bom. Se ele não for bom, essa influência não é boa. Afaste-se dela. Entre em outra frequência, né? As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais. Na maioria das vezes, pelos médiuns que lhes servem de instrumento. Então, são comunicações ostensivas. As outras comunicações são sutis, são ocultas e que acontecem com todos nós. Ser médium é sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa todo mundo sente. E é por isso que todo mundo é médium. Mas, ostensivamente, nem todo mundo tem essa capacidade. A antena de quem é médium é mais potente. Ela capta mais do que os que não são, né? A manifestação dos espíritos ocorre sob a influência de certas pessoas dotadas para isso, de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, entretanto, se desenvolve pelo exercício. Eu posso ter a faculdade, deixar ela latente, e posso ter a faculdade e começar a desenvolver. E a faculdade vai aflorando melhor. Daí o desenvolvimento mediúnico. Daí os doutrinadores que entram numa reunião e, de repente, tem uma influência espiritual, né, Rita? E começa a sentir coisa diferente. É um desenvolvimento mediúnico. E a gente não tem que ficar feliz ou triste porque é médium ou deixa de ser médium. Ah, eu queria ser médium. Tem conversa de ser médium. Qual é o problema? Ah, não, eu queria participar de uma reunião mediúnica que queria ser um médium. E se você não é? Mas eu queria ser. Vai ser outra coisa, vai dar um passo, vai ser doutrinador. A condição de trabalho é a mesma. A gente precisa de todos os trabalhadores na seara do Cristo. Né? Então não tem... Médium é um ser endividado que está resgatando com as suas próprias dores as dores alheias. A mediunidade é uma tarefa que você passa a exercer na carne. Você reencarna com a tarefa de servir pelo exercício da sua mediunidade. Não é. Não é. É completamente diferente. São o espectro da comunicabilidade dos espíritos é muito amplo. E um médium que numa reunião se comporta de um jeito, na outra reunião ele se comporta diferente. Mas por quê? É porque comunicação dos espíritos é uma comunicação fluídica. Ela diz respeito à sintonia. E nós somos o ser psico, bio, social, sensorial. Nós somos seres psico, bio, social, sensorial. Nós temos o nosso inconsciente passado,
presente e as nossas aspirações. Nós temos o nosso corpo, nós temos os relacionamentos e nós temos as influências espirituais. Então, nós temos 4 coisas envolvidas no que nós somos. A mais B mais C mais D. Essa equação de A mais B mais C mais D nem sempre tem a mesma resultante. O meu psiquismo, num determinado dia, pode estar de um jeito. O meu corpo, num determinado dia, pode estar de outro. A influência do mundo material pode estar de outro. E a influência do mundo espiritual pode estar de outro. A resultante dessas influências será sempre diferente. Então, é por isso que nós não somos pessoas equânimes, estáveis. Tem dia que eu chego aqui, briguei com a mãe, com a mulher, com o filho, com o papagaio, com o vizinho, no trânsito, dei um chute no papagaio. Você está fisicamente com o corpo reagindo de uma determinada maneira. Você está espiritualmente influenciado porque você criou uma sintonia. E você está psiquicamente relembrando um porão que você tem da pessoa que você já foi. Então, você criou uma psicosfera daquele ambiente e é natural que a resultante dessas forças torne o que você é naquele momento. Então, a sua performance mediúnica numa sala mediúnica num determinado dia pode ser diferente da performance mediúnica de outro dia. É por isso que Jesus recomenda há muito tempo orar e vigiar para não cair em tentação. É por isso que um médium, num dia anterior de uma reunião mediúnica, tem que dormir melhor, tem que evitar comida pesada, tem que pensar nos pensamentos, tem que filtrar as influências, tem que pensar 2 vezes antes de entrar numa confusão no trabalho, no trânsito, porque tudo isso vai influenciar no psiquismo. Aí o médium chega na reunião em cima da hora, veio correndo de casa, tropeçou, caiu no buraco, foi xingado por um cachorro, o cachorro correu atrás. Aí chega na reunião, o médium, bora receber o espírito. Chega. É diferente de você passar o dia mais sereno, mais estável, uma alimentação mais tranquila. Então você chega ali, respira profundamente, você está com o psiquismo sob controle. Então, quando a espiritualidade chega do lado de fora e ela tem muitos equipamentos para aferir, ela chega do lado de fora e olha assim e faz, João, hoje não, hoje tu está bem elétrico. Se botar uma lâmpada aqui e encostar em tu, acende. Tu está bem agitado. Então, ela já filtra o que vai passar por ali. Às vezes você comeu uma buchada na hora do almoço. Aí quando chega lá, o estômago está ali, fazendo aquela digestão. As energias que você podia estar canalizando para o intercâmbio mediúnico, elas estão sendo gastas no processo digestivo. Então, a espiritualidade faz, opa, aqui eu não vou contar com, em vez de eu contar com 100%, eu vou contar com 30%. Então, deixa ele aí para... Né? Então, tudo isso, Rita, diferencia a performance mediúnica de cada um. Então, não tem médium igual. Tem médios diferentes numa escala e os médios são diferentes na sua performance. Porque tudo é muito o quê? Tudo é muito sutil. Tudo é muito natural e tudo é muito sutil. Porque fluido é sutil. Eu posso estar no céu, feliz da vida, satisfeito, sorridente, achando tudo maravilhoso. Basta alguém pisar no meu calo que meu humor vai... E quando meu humor faz... a conexão que eu encontro no mundo espiritual também muda. E a influência que eu tenho do meu psiquismo passado também ressurge o homem velho que está dentro de mim. O que é que dizia o apóstolo Paulo? Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim é o que eu ainda faço. Ou seja, é a influência de mim mesmo aflorando. Eu sou antepassado de mim mesmo. Então, na hora que eu catuco,
eu vou tirar, gostou da palavra catuco, uma palavra maravilhosa. Na hora que eu mexo, que eu bulo, para a gente usar uma palavra do nosso nordestino, na hora que eu bulo, aquele ser que estava ali calminho, que é um santinho, faz, virou um vulcão. Porque eu buli, e quando eu buli, eu despertei a fera que estava dormindo. Então eu faço assim, ó, eu viro, eu estou na paz e vou para É muito sutil. Então, quando você vê uma pessoa que vira humor assim, você faça uma prece, saia de perto, não se meta, não, porque você vai levar um choque. Você vai levar um choque. Então, deixe amainar, pacificar, deixe tranquilizar, e aí você chega. E aí você chega. Porque se você tentar entrar na influência e na sintonia, se você não tiver força moral suficiente, com o encarnado e com os desencarnados que estão atentando, você se quebra. Você se quebra. Se você não tiver, não entre não, que não dá para... Naquela história do cara no Instagram, se não tiver a manha, não entre não. Se não tiver a manha, não entre não. Então é a mesma história. Se você não tiver força moral, se você não tiver capacidade, não tiver essas coisas, deixa passar. Faça uma prece à distância, harmonize. Então, tudo isso é influência espiritual. E é sutil, né, amigo? Silencie, né? De todas as idades, ambos os sexos e todos os graus de desenvolvimento intelectual. Se desenvolve pelo exercício. Então, tem para todo gosto, né? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Olha aí. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podemos evocar todos os espíritos. Podemos evocar todos os espíritos. Os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, os de nossos amigos ou inimigos, e deles obter por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer. Eu posso chamar quem eu quiser. Vai ser possível receber a informação? Não está no meu controle. Pode ser que o espírito que eu esteja evocando esteja numa condição que não tenha condição de ouvir. Pode ser que eu queira falar com a minha mãe, que está desencarnada, e eu não consiga falar com minha mãe, porque ela está numa condição de tratamento, de recuperação, e eu não consigo acessar. Ela pode ouvir, ela pode estar presente, mas ela ainda não consegue se comunicar. Como tinha aquelas cartas das mães que Chico recebia, as plateias enchiam para todo mundo receber notícia de um parente. Tinham alguns que podiam se comunicar, mas tinham outros que não podiam. Porque poder, todo mundo pode evocar quem quiser. Agora, se você tem a condição de receber, é outra situação. E se o espírito que você está evocando tem condições de conversar com você, é outra situação. Este estudo da doutrina espírita é que nos faz compreender determinadas nuances. Porque esta plateia vai estar cheia de gente aqui querendo falar com um parente desencarnado. Vai estar cheia de gente. Vai chegar só... você trabalha na reunião mediúnica, você podia pedir uma informação, ver como é que está. Todo mundo vai querer saber uma notícia, né? Mas essa perspectiva de que o que nos seja permitido é que muitas vezes a gente não compreende. Mas também com eles. Sim. Que estão que são permitidos. Sim. Como assim? Tem uns que estão lá fora, podem entrar. Às vezes deixa entrar até para sentir como é que a gente reage. Entendeu? Essa proteção fluídica é complexa, né? São cortinas fluídicas, são barreiras fluídicas. Você vê que em nosso lar ele é cercado. Tem determinados espíritos que não conseguem entrar, não conseguem passar por aquelas fronteiras, né? Aqui é um posto de trabalho, um posto de socorro na crosta. Então, aqui devem ter barreiras, fronteiras, muros, portões, que não deixam entrar. Mas muitos entram acompanhando quem está aqui. E esses que entram, ficam. E quando fica, circula por aqui, como tem agora aqui. Isso aqui deve estar cheio.
Tem 3, 6, 10 encarnados, mas quantos desencarnados tem aqui? Não sei. Eu não estou vendo. Quem estiver vendo, mas deve estar cheio. Então, é por aí, né? Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Então, é aquela história. A sintonia é de cada um. Se você quer o bem, sintonize o bem. Se você não quer, sintonize outra faixa. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade, entre pessoas frívolas ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem seus maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Ou seja, espíritos sérios gostam de ambientes sérios. Né? Quanto mais sério for o ambiente da reunião que você está, mais sérios são os espíritos que se aproximam. É a mesma coisa dos encarnados. Né? Pessoas sérias gostam de ambientes fúteis, cheios de mentira, de graça. As pessoas sérias não gostam. Vai naquele ambiente e olha assim e vai embora. Não gosta desses ambientes. É a mesma coisa do mundo espiritual. Então, os espíritos mais sérios, que ocupam determinadas faixas vibratórias, não participam de determinadas coisas. Né? E a presença deles, muitas vezes, inibe e afasta os diferentes. É a mesma coisa do mundo material. Né? No século XIX, a época de Kardec, e no início do século XX, era comum a manifestação dos espíritos por evocação. Era mais comum. Uma aguinha. Passado esse período, com a sistematização da prática mediúnica e melhor conhecimento dos postulados espíritas, praticamente não há mais evocação de espíritos nas reuniões mediúnicas, permitindo que os espíritos se manifestem de forma espontânea, segundo planificação, obrigado, meu irmão, elaborada e desenvolvida pelos orientadores espirituais. É aquilo que a gente costuma dizer. O planejamento é do mundo espiritual. O papel da gente qual é? Atrapalhar o menos possível. O planejamento é do mundo espiritual. Então, a gente leva nome, a gente vibra, a gente faz tudo isso, é bacana. Mas eles já sabem. Eles já sabem o que precisa fazer. Eles já organizaram a fila. Se eles vão conseguir concretizar a organização da fila, não depende deles. Depende da gente. Depende da gente. A gente organiza uma reunião, por exemplo, mediúnica. A gente vai trabalhar com 6 médiuns e 6 doutrinadores. A espiritualidade olha assim, faz os 6 médiuns vão. Aí vamos. Então, vamos organizar essa fila, porque eu vou atender nessa reunião de hoje este grupo e este grupo. Está tudo organizado. Aí, a força contrária começa a perturbar os trabalhadores. Eu vou tirar a Cida, eu vou tirar a Margarete, eu vou tirar a Vita, eu vou tirar a Sônia de campo. Hoje você não vai jogar, eu vou tirar você do jogo. Aí começa a perturbar você. Para você não ir, para você faltar, para você não estar presente. Para desfalcar o grupo de trabalho que iria jogar. Aí, quando dá 4 horas da tarde, o médico começa a ter dor de cabeça, o filho briga em casa, o vizinho liga reclamando, o cachorro morde teu pé. Começa a acontecer um bocado de influências do mundo espiritual para perturbar um provável planejamento de um trabalho que seria executado. Então, o planejamento foi feito. Ele vai conseguir ser executado? Não. Aí, quando chega aqui, ele usa o recurso que tem disponível. Então, muitas vezes, você tem que improvisar o atendimento que vai ser feito. Se não der para ser feito naquele dia, ele adia, bota ali, deixa guardado e vai utilizando os recursos que, por certo, eles têm muito mais do que a gente. Então, esse é o quadro. É assim que as coisas acontecem. Então,
Hoje em dia não existe muito mais evocação, mas existe uma confiança de uma equipe espiritual que atua junto conosco. Então, hoje, os trabalhadores de um grupo mediúnico sabem que nós estamos subservientes a uma vontade superior. Então, o papel da gente ali é atrapalhar o menos possível. Como é que eu faço para atrapalhar o menos possível? Fazendo a minha parte. Me preparando, estando dedicado, boa vontade, estudo, perseverança, assiduidade. São os critérios que devem nortear estes trabalhadores para estar ali disponível. Senhor, estou aqui disponível, faz de mim instrumento da tua paz. Ponto. Quando está ali é para isso. Quando vai dormir, mesma coisa. Se coloca à disposição de trabalhar e de servir. Né? Então, esse é o nosso papel, para a gente poder ser conduzido e guiado por aqueles que sabem mais do que a gente. Importa destacar também que, atualmente, a mediunidade predominante é a de efeitos inteligentes, em vez de efeitos físicos, como foi no passado. Porque a mediunidade de efeitos físicos dava conta das coisas que a gente via, tocava e sentia. Então, fez parte de um período da história do espiritismo para as pessoas comprovarem a existência e os fenômenos espíritas. Hoje, já está mais ou menos sedimentada essa informação de que há espíritos, de que mediunidade é real, então não precisa mais estar provocando tantas reações desse tipo. Então, os fenômenos hoje são mais de efeitos inteligentes, mediúnico, psicofônico, psicografia, vidência, todas essas coisas, né? Da mesma forma, com o estabelecimento do intercâmbio mediúnico de forma regular, nas casas espíritas, sobretudo com as orientações fornecidas pelo espírito André Luiz, a mediunidade é exercitada de forma simples e sem misticismo. Então, não tem nada fantástico e miraculoso. E nem médium é um ser superdotado. A fulano é um médium, não é quem conversa. Todo mundo aqui é trabalhador. Não tem esse negócio de que ninguém é melhor do que ninguém, não. A coisa é simples e sem misticismo. Entendida como mais um instrumento de melhoria espiritual disponibilizado por Deus. Ou seja, torna as coisas muito mais simples e natural. Não tem nada fantástico, né, e sensacional, nem paranormal. É tudo dentro do espectro das leis naturais. Somos todas pessoas normais. Sim. É porque, veja, essa questão do misticismo, como a coisa é muito sutil e o limite é muito tênue, a ciência não consegue comprovar o que efetivamente é. Você chega para mim e faz, Edmundo, eu estou vendo um espírito. Aí eu digo, então, mas, sim, você não prova que você está vendo o espírito. Ah, mas eu estou vendo um espírito assim, assado, vestido com a roupa assim, com um pitó desse jeito. Ou seja, você pode dar características que podem ajudar a comprovar alguma coisa. Mas eu posso dizer, isso é conversa, ela já viu a foto desse camarada e tal. É difícil você comprovar. Agora, se você visse aqui um espírito sair, levantar-se andando aqui no meio da plateia, aí é um efeito físico que a pessoa diz, epa, agora não, agora eu estou vendo, eu estou pegando, eu estou sentindo. Né? Agora, a questão é, a espiritualidade está preocupada e fazendo questão que tu acredite, está nem aí. Está nem aí. Ela já deu o recado, eu existo, funciona desse jeito, o instrumento está aí. Quer acreditar não, amigo? Espere um pouquinho, o problema é seu. Um dia você vai acreditar. A gente não tem, eles não estão preocupados. Ah, por favor, acredite. Não. São as leis naturais que, quer mais dia, menos dia, chegarão para todos. Né? Então, a preocupação dele não é isoladamente com A, com B ou com C. Não. Cada um que escolha o caminho que quer adotar. Né? Então, com o tempo, todos chegarão. Né? Bom, reforçando os conceitos espíritas, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, a mulher também, por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Todos os homens são médios.
Todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando eles sabem escutá-lo. Quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai o espírito, razão, inteligência, será sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. O telefone tocou. Acontece, porém, que nem sempre, é porque às vezes eu digo brincando, o telefone toca quando alguém pede alguma ajuda, viu? O telefone toca. Acontece, porém, que nem sempre as compreendeis. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar. E chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos espíritos bons, e é desse ponto de vista que todos os homens são médios. Ou seja, todos nós temos um canal aberto para conversar com os nossos bons anjos guardiões que nos acompanham. É um exercício da gente fazer, da gente estar evocando, da gente estar conversando com ele. A gente, aos poucos, vai evocando isso e vai sentindo. Isso é um Wi-Fi disponível 24 horas por dia. Né? A hora que você quiser, evoque a presença do seu anjo guardião. E ele vem, e ele chega e ele conversa com você. Né? Leon Denis diz o seguinte: todos somos médiuns, é verdade, porém em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram, mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Não há essa pessoa. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta às minudências de nossa existência. Participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. A gente viu na semana passada que 2/3 dos espíritos que orbitam a Terra estão vinculados às atividades do homem, do plano físico. 2/3, gente. 2/3 são 20 bilhões de espíritos. As estatísticas falam de 30 bilhões de espíritos orbitando no planeta Terra. Desses 30 bilhões, 8 bilhões estão encarnados. E 12 bilhões estão influenciando esses encarnados. Estão presentes na cruz. Apenas 10 bilhões, 10 bilhões, 1/3, é que estão em outras esferas, cuidando de outras gestões e de outras informações e trabalhos. Né? Então, é muito espírito que está aqui entre nós. Ok? Gabriel Delane diz o seguinte: a mediunidade não é um dom providencial. Uma propriedade anormal, mas simplesmente um estado fisiológico que se apresenta em todos os seres. Cientista Gabriel Delane. Né? Herculano Pires. Kardec notou a generalização da mediunidade. E os espíritos o socorreram, como se vê no Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Aí aquilo que a gente estava dizendo. Temos, assim, 2 áreas de função mediúnica. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem. A mediunidade natural, todos os seres humanos possuem. E a segunda corresponde à mediunidade de compromisso. Ouviu, senhores médiuns? A mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente, de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. 2 situações de mediunidade. Médiuns todos somos, mas a primeira área, mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem. E a segunda, mediunidade de compromisso, daqueles dotados dessa faculdade para exercer finalidades específicas na encarnação. Ok? Herculano Pires ainda é uma faculdade natural da espécie humana, como todas as demais faculdades. Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Todos somos médios, todos possuímos o que se chama de percepção
extrasensorial, segundo a terminologia parapsicológica. É natural que os que revelam grau mais intenso de mediunidade, prestando-se por isso a trabalhos mediúnicos, sejam especificamente designados como médiuns, da mesma maneira que todos possuímos inteligência, mas só os que possuem em grau excepcional são designados como uma inteligência, merecendo os louvores e o respeito dos que não atingiram esse grau, né? O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, por Herculano Pires. O Espiritismo está cheio de razão ao dizer que a mediunidade é uma condição natural dos homens da Terra. A mediunidade é uma faculdade natural humana. Todos nós a possuímos e aqueles que conseguem desenvolvê-la pelo seu aprimoramento mediúnico, pelo desenvolvimento de sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, conseguem empregá-la em favor do próximo, através da sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral, realiza na Terra, hoje, diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os apóstolos de Jesus realizaram no seu tempo e aquilo que os profetas bíblicos já realizavam nos tempos antigos do Velho Testamento. Ou seja, empregar a mediunidade em favor do próximo, através de sua abnegação e, portanto, da sua evolução moral. É repetir na história o que fizeram muitos antes de nós, colocando a serviço da humanidade a sua faculdade, né? Entrando agora, sem querer entrar demais nessa temática, porque é complexa e a gente não domina, algumas considerações científicas relacionadas à comunicabilidade dos espíritos. São esses dois estudos desse médico Alexandre Moreira de Almeida e, junto com ele, esse outro Francisco Latufo Neto, que enfoca duas teses de doutorado estudando a fenomenologia de experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia de médiuns espíritas, e a outro, a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Aquilo que a gente comentava no começo. A ciência já começa a se debruçar sobre os aspectos da mediunidade e da relação desta com o comportamento humano, né? Há poucos estudos científicos atuais sobre a mediunidade. Contudo, o assunto já começa a despertar atenção, sobretudo na área da psiquiatria, onde ainda é estudado em comum com as psicopatias relacionadas às dissociações mentais. Mesmo que o médium se revele pessoa equilibrada, aí é que começa a entrar as discussões. Em psiquiatria, dissociação mental, não é isso, minha amiga Cida? Significa ruptura dos processos normais do raciocínio com relação à consciência. Então, uma dissociação mental é uma ruptura, uma quebra dos processos normais do raciocínio com relação à consciência. É porque começa a se discutir isso, se é patologia ou se é normal. O médium é doente, então é uma pessoa desequilibrada. Então, começa a ter essa discussão. Uma patologia, uma doença, né? A alteração do estado de consciência, em relação em psiquiatria, dissociação mental significa ruptura dos processos normais do raciocínio com relação à consciência. A alteração do estado de consciência pelo transe mediúnico ou pela percepção extrasensorial de espíritos ou da realidade extrafísica é entendida ainda como anomalia psíquica. Esta visão distorcida de a mediunidade ser sinônimo de perturbação mental está se modificando com o surgimento de pesquisas e estudos científicos sérios publicados em revistas especializadas. O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes tem um livro chamado A Loucura sob Novo Prisma, que é um tratado onde ele enfoca exatamente essas questões da dissociação mental dos loucos. Mesmo a ciência não ter chegado nessa revelação, mas há um respeito muito grande. Já começa. Já começa esse respeito entre a mediunidade. A gente vai ver no final aqui, tem uma CID, que já tem uma CID que trata dessa questão da obsessão.
e já tem cadeiras nas faculdades falando sobre essa realidade extrasensorial. Então, já se debruça sobre isso. De uma forma muito séria. Né? No âmbito desse roteiro, destacamos 2 estudos sérios, excelentes explicações realizadas por psiquiatras brasileiros. Uma é a tese de doutorado do médico Alexander Moreira, de Almeida, denominada Fenomenologia das Experiências Mediúnicas, Perfil e Psicopatologia de Médiuns, apresentada no Departamento de Psiquiatria da USP. Né? Outra é um artigo de revisão intitulado A Mediunidade Vista por Alguns Pioneiros da Área Mental, de autoria conjunta deste psiquiatra e do professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Francisco Latufo Neto. Ou seja, se debruçam seriamente sobre o assunto. Né? Em sua tese de doutorado, Alexander destaca os objetivos de seu trabalho. Definiu o perfil sociodemográfico e a saúde mental em médiuns espíritas, bem como a fenomenologia e o histórico de suas experiências mediúnicas. Assim, foram analisados 115 médiuns, selecionados aleatoriamente nos centros espíritas em São Paulo, capital. Os resultados dessas pesquisas podem, assim, ser resumidos. 76,5% dos médiuns eram mulheres, espíritas, em média há 16 anos, sendo que, entre estas, a maioria possuía formação escolar superior. A mediunidade predominante foi a psicofonia, 72%, seguido da vidência, 63%. É uma pesquisa, estudo de campo, que os pesquisadores vão atrás para ter informação. Né? Os médiuns diferiam das características usualmente encontradas nos portadores de transtornos de identidade dissociativa ou distúrbios classificáveis como desordens mentais. Ou seja, o médium não era uma pessoa que possuía identidade dissociativa ou distúrbio mental. Era uma pessoa normal, apenas era médium. Né? Os principais sinais do surgimento da mediunidade foram relatados como sintomas isolados, ocorridos na infância ou no início da vida adulta, marcados por quadro de oscilação do humor, admitido, sobretudo, durante o curso de formação de médios, curso de estudo da mediunidade. Ou seja, a sintomatologia do surgimento da mediunidade são fatores fisiológicos que os médios começam a sentir. Né? Então, isso foi identificado numa pesquisa. Os pródromos, o início da mediunidade de psicofonia, foram identificados como sensação de presença de alguém junto ao médium, sintomas físicos diversos, sentimentos e sensações estranhas, reconhecidos como não sendo de outra pessoa, nas manifestações do médium. Posteriormente, numa fase mais adiantada da percepção, os médiuns estudados revelaram sentir uma pressão na garganta e espontaneamente começaram a verbalizar um discurso não planejado. Aí você diz, todo médium que está em afloramento mediúnico tem essa sensação? Não. Cada um tem uma sensação diferente, uma forma diferente de reagir e de trabalhar. Cada um tem uma forma que se expressa, se manifesta. Né? Mas, claro, que você se conversando com outro médium, que já teve um afloramento mediúnico, você diz, puxa vida, não estou sozinho. Alguém já teve algo semelhante e já começa a dividir essa situação com outras pessoas. Né? A intuição foi caracterizada pelo surgimento repentino de pensamentos ou imagens na mente não reconhecidos como próprios. A intuição foi caracterizada como surgimento repentino de pensamentos e imagens na mente não reconhecidos como próprios. Eu tenho essa faculdade doutrinando. Surge um pensamento e eu falo, e eu digo. E, às vezes, acontece que é um espírito, é alguém, é intuição. Surge um nome, uma ideia, uma realidade, uma situação, uma história, um contexto, e você verbaliza. E o espírito que você está interagindo se identifica naquele contexto. Este contexto me é transmitido por algum espírito que está interessado em aproximar aquele espírito que está sendo atendido de uma realidade que ele se sinta à vontade. Se eu começo a falar de uma história que ele conhece, é mais fácil ele se identificar. Ele não está olhando um estranho. Ele está olhando um estranho, mas que o estranho conhece
um pouco da realidade que ele conhece. Então, isso é uma forma de auxiliar. Você associaria intuição com instinto? Não, intuição é intuição. Intuição é um sopro espiritual. Instinto é um instinto de sobrevivência de uma evolução do princípio inteligente. São coisas diferentes, né? Intuição é uma comunicabilidade dos espíritos. Intuição é de fora para dentro. Instinto é de dentro para fora. É seu. O instinto é seu. É uma manifestação sua. Né? Não, o instinto é uma manifestação do espírito, que ele adquiriu ao longo de sua trajetória. Sim, mas é do espírito. Eu tenho a minha trajetória que eu acumulei. Instinto, sensações, sentimentos, eu vou acumulando tudo isso. Sim. Sim. Temos. E eles também. Eles são espíritos, eles também têm instinto. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A intuição é uma faculdade mediúnica. É uma forma de faculdade mediúnica. Está relacionado à comunicabilidade dos espíritos desencarnados com o espírito encarnado. O instinto é uma manifestação individual do espírito que somos nós. Ela não é passada de um para outro, ela é vivenciada pelo acúmulo de experiências que nós temos ao longo de nossa existência. Então, o instinto é seu, é conquista do seu espírito, do meu espírito, do espírito de todos nós. A intuição, não. A intuição é uma percepção de algo que me foi sugerido, e eu capto. Não é meu, eu capto aquilo ali. É aquele personagem de Chicanese, que tinha, captei, meu nobre guru. Está lembrado daquele Rolando Lero? Rolando Lero, ele tinha intuição. Era a intuição. Captei, meu nobre guru. Pronto, ele captava. Então, a intuição é isso. A gente está aqui e diz, opa, captei. Eu chego aqui, falo alguma coisa, mas é uma intuição. Não é uma manifestação ostensiva de mediunidade. É uma manifestação sutil de mediunidade que você capta, pega e transmite. Né? Já a vidência e a audiência se caracterizam, respectivamente, pela percepção de imagens ou vozes no espaço psíquico interno da mente ou externamente com o surgimento abrupto de imagens e vozes. É aquele que eu estava conversando com o Vitor ontem de noite. Como é que o médium fala? O espírito não transmite uma frase que às vezes você ouve e transmite aquela frase. Não é assim. O espírito transmite a percepção de imagens ou vozes no espaço psíquico da mente. Na sua mente você ouve ou vê determinadas coisas e você transmite. Mas, por exemplo, um espírito árabe falando através de um médium brasileiro, como é que ele fala? Nenhum entende, nem o outro sabe. Então, o espírito árabe, ele transmite um pensamento, uma sensação. E o médium capta aquele pensamento e aquela sensação. E ele traduz aquele pensamento, aquele estado de espírito, ele traduz com o seu vocabulário. E ele fala aquilo que ele está sentindo. Então, ele não está falando as palavras do espírito. E pode estar falando as palavras. Pode ser também um ditado. O espírito está falando e eu estou ouvindo e estou repetindo. Mas se eles dominam esse mesmo idioma e esta mesma sintonia. Mas você pode captar uma imagem. O médico pode dizer, estou vendo assim, assim, assado. Ou ele pode receber uma percepção, um sentimento que ele traduz e fala com a sua linguagem, com o seu banco de acervo cultural que ele tem. Né? Então, tudo é muito diferente para cada situação. Depende. Por isso que é difícil a ciência comprovar tudo isso. Como é que você prova um negócio desse? Desse jeito, todo... Você me lembrou agora outro personagem de experiência. Tudo é relativo. Tudo é relativo, é. E é mesmo, tudo é relativo. Né? A psicofonia só acontecia, em geral, no centro espírita, mas as demais modalidades mediúnicas ocorriam tanto dentro como fora do centro espírita. Ou seja, a psicofonia é mais normal que aconteça num ambiente mais seguro e protegido, reservado de uma casa espírita, numa reunião mediúnica. Né?
As outras não, as outras pode estar em qualquer lugar, você pode estar vendo, pode estar sentindo, pode estar ouvindo. É mais natural você ter essa faculdade mediúnica, né? A conclusão do trabalho revela que os médiuns estudados evidenciaram alto nível socioeducacional, baixa prevalência de transtornos psiquiátricos, menores e razoável adequação social. A mediunidade provavelmente se constitui numa vivência diferente do transtorno de identidade dissociativa. A maioria teve o início de suas manifestações mediúnicas na infância e estas atualmente se caracterizam por vivência de influência ou alucinatórias, que não necessariamente implicam no diagnóstico de esquizofrenia. Esse tipo de estudo representa um avanço científico, pois além de permitir que a medicina e a ciência relacionadas conheçam melhor a mediunidade e os médios, evita a ocorrência de diagnósticos precipitados e equivocados, uma vez que, ao contrário do que se pensava no passado, sabe-se hoje que as boas práticas religiosas ou espirituais são favorecedoras da saúde mental. Dessa forma, podemos dizer que está ocorrendo uma união entre religião e a ciência, as duas alavancas da inteligência humana, nas palavras de Allan Kardec, que complementam o seu pensamento. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra as do mundo moral, a religião. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa, de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à tolerância. Entendemos, porém, que ainda há um longo caminho a ser percorrido, a fim de que se estabeleça a definitiva união entre as duas partes. Entretanto, vemos com redobrado otimismo as inúmeras publicações científicas relacionadas à temática saúde e espiritualidade, surgidas em diferentes partes do mundo e desenvolvidas por competentes autoridades das academias e institutos de ciências espalhados no planeta. Jeff Levin, professor e epidemiologista americano, é uma referência no assunto, não só pela importância e confiabilidade das suas pesquisas, mas pela repercussão obtida nas comunidades leigas e científicas, a ponto de seus trabalhos científicos serem objetos de matéria de capa de revistas de abrangência mundial, Times, Reader Digest, ou transformado em destacados artigos publicados em periódicos de renome, como Newsweek, New York Times. Em seu livro Deus, Fé e Saúde, publicado entre nós pela editora Pensamento Cultrix, ele explora com segurança a sensibilidade, a conexão, espiritualidade e cura. Ou seja, a ciência e os pesquisadores estão cada vez mais se debruçando sobre essa temática, religiosidade, mediunidade e cura, né? Eu vou ficar por aqui, eu não vou entrar mais a fundo, só vou ler esse artigo aqui, porque tem mais coisas aqui, né? Outro artigo científico, a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental, apresenta relatos históricos sobre o conceito de dissociação mental relacionados à comunicabilidade dos espíritos. Os autores dos artigos científicos assim se expressam. As vivências tidas como mediúnicas são descritas na maioria das civilizações e têm um grande impacto sobre a sociedade. É aquilo que a gente falava, a sociedade da história da humanidade já se debruçou durante muito tempo sobre essa temática, né? Apesar de ser um tema pouco estudado, atualmente já foi objeto de intensas investigações por alguns dos fundadores da moderna psicologia e psiquiatria. Foi revisado o material produzido por Janet, James, Myers, Freud e Jung a respeito da mediunidade, com ênfase em dois aspectos, suas causas e as relações com a psicopatologia. Estes pesquisadores chegaram a 3 conclusões distintas. É aquilo que a gente disse no começo. Janet e Freud associaram mediunidade com psicopatologia e a uma origem exclusiva no inconsciente pessoal. Ou seja, é coisa de cada um e é uma patologia. Esses dois estudiosos, Janet e Freud. Já Jung e James aceitavam a possibilidade de um caráter não patológico e uma origem no inconsciente pessoal, mas sem excluírem, em definitivo, a real atuação de um espírito desencarnado. E Myers associou a mediunidade a um desenvolvimento superior da personalidade e tendo como causa um misto entre o inconsciente, a telepatia e a ação de espíritos desencarnados. Eu vou ficar por aqui. Na próxima semana
a conclusão disso é apontada a necessidade de se conhecer os estudos já realizados para dar continuidade nessas investigações, em busca de um paradigma realmente científico sobre a mediunidade. Os estudiosos do passado, citados no referido artigo, trouxeram contribuições médicas e ou psicológicas referentes à comunicabilidade dos espíritos, ainda que tal possibilidade tenha sido rotulada de doença ou psicopatia. Entretanto, mesmo considerando este enfoque, o da enfermidade mental, parece-nos proveitoso destacar algumas ideias dos pesquisadores citados no artigo de Almeida e Lotufo, para que se tenha uma visão abrangente do desenvolvimento do assunto desde o século XX até o atual. Então, na próxima semana, a gente entra um pouco aqui no pensamento de Pierre Janet, que viveu entre 59 e 47, Freud, que viveu entre 856 e 1939, James, que viveu em 1842 a 1910, e Jung, 1875 a 1961. E, por final, Myers, que viveu de 1843 a 1901. Então, cada um tem uma percepção e uma forma de apresentar os seus estudos, né? E esses estudos, tem outras coisas na internet, um estudo que estuda a genética por trás da mediunidade de 2025, também desse pesquisador Alexander Moreira de Almeida, um outro estudo que fala sobre mediunidade e revisão mente e cérebro, também dele, Alexandre Moreira de Almeida. Então, ou seja, tem muita gente já se debruçando sobre a temática, né? Se você for no canal do YouTube, você vai ver muitos vídeos de muitos médios, de muitos pesquisadores se debruçando e detalhando esse assunto, né? Ou seja, não é mais uma questão de concordar, discordar, mas, é como ele diz aqui, a despeito de a comunicabilidade dos espíritos encarnados ocorrer desde a mais remota antiguidade e fazer parte de relatos de diferentes fontes biográficas, filosófica e científica, religiosa e laica, deve-se oferecer um tempo à ciência para que ocorra a compreensão de que a mediunidade e a comunicabilidade dos espíritos sejam vistas como mecanismos naturais da lei da vida. Não resta dúvida que a situação atual é bem melhor do que a do passado, sobretudo quando lembramos o sofrimento a que inúmeros médios foram submetidos, parecendo na fogueira inquisitorial ou mantido em manicômio. Quantos já foram mortos, assassinados, colocados nos calabouços, taxados de bruxos, em nome da sua faculdade, ao longo de nossa história. Não é isso? A psiquiatria moderna já conta com a disciplina Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, que procura diferenciar a patologia mental, propriamente dita, das chamadas faculdades de percepção extrasensorial. A obsessão espiritual, inclusive, passou recentemente a ser oficialmente aceita pela medicina, como possessão e estado de transe, que é um item do CID, o Código Internacional de Doenças. O CID-10, item F44.3, define o estado de transe e possessão, como perda transitória da identidade. Com a manutenção da consciência, assim o transe mediúnico já não é considerado doença mental, propriamente dita. Neste aspecto, a alucinação é sintoma que pode surgir tanto nos transtornos mentais como na interferência de um obsessor. Isso é um avanço. A ciência já chegando a essas evidências, né? Os médiuns do presente, pelo menos em termos de medicina, já não são classificados como endemoniados. Ninguém vai mais ser condenado à fogueira porque é médium, porque percebe e sente a influência dos espíritos, feiticeiros ou bruxos. Tal fato por si só já representa um avanço, fazendo-nos vislumbrar um futuro mais feliz em que os desencarnados possam comunicar-se livremente com os encarnados, tal como acontece hoje o intercâmbio entre indivíduos de diferentes partes do mundo no mesmo plano de vida pela internet. Então, dia chegará em que essa comunicação espírita mediúnica fluirá de uma forma tão natural como a comunicação de hoje pela internet. Sim, mas tudo bem, mas faz parte, né? Eu não vou nem voltar, eu vou disponibilizar esse material, quem quiser estudar isso, estuda, a gente já vai na próxima semana no outro tema. Encerrando a comunicabilidade dos espíritos. É um mecanismo natural das leis da vida. A psiquiatria moderna já
conta com a disciplina Estudos de Problemas Espirituais e Religiosos, procura diferenciar a patologia mental das chamadas faculdades de percepção extrasensorial, e a obsessão espiritual passou a ser oficialmente aceita pela medicina como possessão em estado de transe, item F44.3 do CID, o Código Internacional de Doenças. Ou seja, não resta a menor dúvida que estamos avançando e que dia chegará que a ciência comprovará não só a existência do espírito, mas a sua comunicabilidade, que são princípios fundamentais e basilares, premissas fundamentais e basilares da doutrina espírita. Ok, gente? Ficamos por aqui, um pouco extenso, mas na próxima semana a gente segue um pouco ainda nessa questão mais científica da comunicabilidade dos espíritos. Ok? Obrigado.